O seminário a seguir é sobre o capítulo 11, das páginas 332 a 348, do livro História da Educação e Pedagogia, de Maria Lúcia Aranha, realizado pelas alunas Débora Greas Ferreira e Sâmela Silva de Oliveira. A história é uma ciência das sociedades humanas, ou seja, é o estudo do homem no tempo. Nesse sentido, podemos afirmar que antes de entender os indivíduos e suas ações no presente, é necessário conhecer o seu passado e a formação do meio social. Analisando esse contexto, a história da educação é o fenômeno educacional no qual se desenvolve no tempo e que faz parte da história. Maria Lúcia, em seu livro A História da Educação e da Pedagogia, relata os acontecimentos históricos da educação e como se formou as instituições escolares, nos quais conhecemos atualmente. O presente trabalho apresenta algumas estruturas da educação contemporânea no Brasil, como foram formados, sua expansão e as reformas do ensino. O seminário foi dividido em tópicos e a cada um deles encontra-se os assuntos que serão abordados. Vamos começar então. O ensino profissional. No ensino profissional, nós podemos encontrar a criação da educação profissional, Escola de Aprendizes, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. No início do período republicano, eram poucas as iniciativas voltadas para o ensino profissional. A necessidade da ampliação desse tipo de educação às vezes dependia de justificativas ideológicas, tais como preparar para o trabalho a fim de evitar nos segmentos mais pobres a ociosidade, a desordem pública, sobretudo devido à influência dos agitadores. O governo federal criou 19 escolas de aprendizes, uma em cada estado. Em 1942, definiu pela lei orgânica a criação de dois tipos de ensino profissional. Foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, com cursos para aprendizagem, aperfeiçoamento e especialização. Em 1946, já após o Estado Novo, surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC. Nesses cursos, os alunos eram pagos para aprender. Por isso, a população de baixa renda encontrou nesses cursos uma forma de aprender e se especializar. Mesmo reconhecendo o SENAI e o SENAC, o sistema educacional era um sistema de discriminação social, pois a população média e alta continuava a optar por escolas que, podemos dizer, classificavam socialmente, enquanto que a população mais pobre buscava por escolas que preparavam mais rápido para o mercado de trabalho. Ou seja, a população com melhor renda buscava por escolas que formavam para o ensino superior, enquanto a população mais pobre buscava por ensinos mais rápidos para que pudessem trabalhar e ajudar suas famílias. Vamos falar sobre a expansão do ensino. Dualismo escolar e o descuido com o ensino fundamental, como também em ensino primário e secundário, e as escolas técnicas. A educação da Primeira República sofreram várias transformações. Sobretudo, nem todas as reformas se concretizaram. Persistiam o dualismo escolar e o descuido com o ensino fundamental. Mesmo assim, a oferta de escolarização foi ampliada. Segundo Fernando de Azevedo, de 1930 a 1940, o desenvolvimento do ensino primário e secundário alcançou níveis jamais registrados até então no país. Também, as escolas técnicas se multiplicaram. E segundo Lourenço Filho, se em 1933 havia 133 escolas de ensino técnico-industrial, em 1945 este número subiu para 1.368 e o número de alunos quase 15 mil em 1933. Ultrapassou então 65 mil. Período da Populista. Neste período nós temos Estado de Direito e Educação Popular. De 1945 a 1964, o país retornou ao Estado de Direito, com governos eleitos pelo povo e marcados pela presença de um progresso acelerado. No início da década de 1960, a discussão sobre a educação popular tomou corpo com diversos movimentos importantes. Fundou-se a Universidade de Brasília em 1961, concretizando o projeto de renovação universitária. Lei de Diretrizes e Bases de 1961. Nesse tópico encontramos Lei de Diretrizes e Bases, Liberdade de Ensino, Escolas Particulares, Pioneiros da Educação Nova e Educação Pública.
Em oposição à Constituição outorgada de 1937, os pioneiros da educação nova retomaram a luta pelos valores defendidos anteriormente. Em 1948, o ministro Clemente Mariani apresentou o anteprojeto de lei de diretrizes e bases. O percurso desse projeto foi longo e tumultuado e estendeu-se até 1961, data da sua promulgação. As primeiras divergências surgiram com a crítica dos escolanovistas à descentralização do ensino. A maioria das escolas particulares pertenciam tradicionalmente às congregações religiosas, e o ensino favoreceu os segmentos privilegiados. Por isso, os religiosos católicos assumiram um debate, retomando o argumento de que a escola leiga não educava, apenas instruía. Os católicos representavam as forças conservadoras e uma posição etilista, e, de fato, retardavam a democratização da educação. Do outro lado, posicionaram-se os pioneiros da educação nova, que, apoiados por intelectuais, estudantes e líderes sindicais, mobilizaram-se novamente, dando início à campanha em defesa da escola pública. Esse manifesto diferia do anterior, de 1932, por enfatizar as questões de política educacional. Queriam esclarecer que admitiam a existência das duas redes de ensino, a particular e a oficial, mas que as verbas públicas deveriam ser exclusivas da educação popular. Quando a Lei LDB foi publicada em 1961, já se encontrava ultrapassada, porque a economia era predominantemente agrícola. De certo modo, não houve alteração na estrutura do ensino, conservando-se a mesma da reforma Capanema, mas com a vantagem de permitir a equivalência dos cursos. Todavia, inúmeras desvantagens decorriam da nova lei. Apesar das pressões para que o Estado destinasse recursos apenas para a educação pública, a lei atendia também às escolas privadas. Com a criação do Conselho Federal de Educação, CFE, e dos Conselhos Estaduais de Educação, CEE, tornavam-se inevitáveis a pressão e o jogo de influências para obter recursos. Essa cooperação financeira, porém, não deixava de contribuir para manter a situação de injustiça numa sociedade em que 50% da população em idade escolar encontrava-se fora da escola. O ensino técnico continuou a não merecer atenção especial, quer o setor industrial, quer o setor comercial, e muito menos o agrícola. O número de trabalhadores cresceu de 50%, enquanto o número de trabalhadores qualificados em apenas 5%. Todos esses desencontros aumentaram o descompasso entre a estrutura educacional e o sistema econômico. Movimentos da educação popular. Encontramos a efervescência ideológica, a doutrina social cristã e a teologia da libertação. Apesar do desalento dos intelectuais que lutaram por uma LDB mais democrática, na primeira metade da década de 1960, sucedeu-se um período de profunda efervescência ideológica. Variava a composição ideológica desses grupos, com influência tanto marxista como cristã. Também o modo de atuação mudava. Os principais foram Centros Populares de Cultura, CPC, Movimentos de Cultura Popular, MPC, Movimentos de Educação de Base, MEB. No início dos anos de 1960, o Papa João XXIII reformulara a doutrina social cristã, o que ensejou os católicos outro tipo de ação, não mais passiva diante das desigualdades e conivente com as elites, mas orientada para o resgate da dignidade dos segmentos populares excluídos. Estendeu-se na América Latina a teoria cristã emancipadora da teologia da libertação, que repercutiu no Brasil de forma mais intensa, desenvolvendo programas de conscientização ao lado de comunistas e socialistas, todos voltados para a construção de um novo país. O golpe militar de 1964 desativou esses movimentos de conscientização popular, por considerá-los subversivos, e penalizou seus líderes. Os únicos que permaneceram foram os MEB, mas com retração nas suas atividades e mudança de orientação. Vamos ver algumas inovações educacionais, onde temos o ensino público, colégio de aplicação, ginásios e colégios vocacionais. No período que antecedeu o golpe militar e também antes do recrudescimento da ditadura, ainda se destacaram diversos projetos de renovação do ensino público.
Dentre as experiências feitas pelo governo do estado de São Paulo, destacamos o Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo e os ginásios e colégios vocacionais. O Colégio de Aplicação estabeleceu o primeiro convênio com a USP em 1957, para desenvolver um trabalho pioneiro de renovação pedagógica do curso secundário. A intenção inicial de transferir a experiência para as escolas comuns da rede de ensino não se concretizou por diversos motivos. Com o tempo, o colégio de aplicação atraía cada vez mais a clientela privilegiada, a elite econômica e a intelectual, desejosa de oferecer a seus filhos uma educação de qualidade. Além disso, com a ditadura, o colégio tornou-se alvo de suspeita de subversão, até ser extinto em 1970. Anos de chumbo. Podemos encontrar nos anos de chumbo o golpe militar, o empobrecimento e a ditadura. Durante 20 anos, de 1964 a 1985, os brasileiros viveram o medo gerado pelo governo do atributo e pela ausência do Estado de Direito. Esses anos de chumbo foram desastrosos para a cultura e a educação. O golpe militar de 1964 optou pelo aproveitamento do capital estrangeiro e liquidou de vez o nacional desenvolvimento. Com o êxodo rural, as grandes cidades não tinham como acolher a todos decentemente. Surgiram então sérios problemas decorrentes da situação de empobrecimento, com graves índices de miserabilidade. Os brasileiros perderam o poder de participação e crítica, e a ditadura se impôs violenta. A partir de 1968, a repressão recrudesceu com torturas e mortes, além de desaparecimentos e suicídios, tornando arriscada qualquer oposição ao regime. Mesmo assim, em 1969, começou a guerrilha urbana, violentamente reprimida. O período ditatorial trouxe reflexos negativos para a educação brasileira. O objetivo principal da ditadura em relação à educação era educar politicamente os jovens, mas essa educação era ideológica e manipuladora. Um dos maiores desafios foi a reestruturação da representação estudantil, visto que as organizações estudantis foram impedidas de funcionar durante a ditadura. Criou-se o Departamento Estadual de Ordem Política e Social, onde foram proibidas as ações políticas em universidades e escolas. Esse departamento também controlava a participação das pessoas em movimentos de protesto. Proibia professores, alunos e funcionários a participarem de manifestações políticas. O ato institucional número 5 foi o ato mais violento da ditadura. Nele eram retiradas as garantias individuais, públicas e privadas, inclusive o direito à liberdade de expressão. Havia muita censura, o que impossibilitava o desenvolvimento de trabalhos culturais. Também houve a introdução de matérias como educação moral e cívica no ensino médio, estudos de problemas brasileiros no superior e organização social e política brasileira no ensino secundário. Os estudantes começaram a reivindicar reformas universitárias, mas foram fortemente reprimidos, o que influenciou na radicalização do movimento estudantil. Ocorria muito terrorismo nas universidades, professores eram demitidos e aposentados, muitos eram inclusive exilados. Outro problema era a falta de vagas para a quantidade de aprovados no vestibular. Então, criou-se o vestibular classificatório, onde a classificação deixava de ser por nota de aprovação. A reforma tecnicista também ocorreu no período da ditadura. Era uma tentativa de aplicar na escola o modelo empresarial, influência do modelo capitalista. Também era influenciada pelo positivismo e psicologia behaviorista, que compreendia a ciência como conhecimento objetivo, passível de observação rigorosa e experimentação. Influenciada também pelo processo taylorista, que era um processo de produção em série mais ágil, onde a atuação do operário era parcelada, fragmentada. A educação era considerada como um capital humano, ou seja, investir na educação significava possibilitar o crescimento econômico. Essa tendência, ela prejudicou muitas escolas públicas que não conseguiam implantar essas exigências. As escolas particulares conseguiam contornar algumas dessas leis e continuavam preparando seus alunos para os vestibulares.
Acontecia também a excessiva burocratização do ensino e controle de atividades. O professor era reduzido a mero executor de atividades, entrando em contrariedade com o processo pedagógico. O acordo MEC-USAID foi um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil recebia assistência técnica e recursos financeiros para a reforma. Mas, na verdade, era apenas interesse dos países desenvolvidos em vender suas tecnologias obsoletas para os países subdesenvolvidos, para que esses pudessem implantar novas tecnologias de ensino. Nas universidades, havia uma intensa intervenção militar, onde os professores eram caçados e os movimentos desarticulados. Essa tendência tecnicista, porém, não permaneceu por muito tempo. Os professores ainda permaneciam com tendências tradicionais e ideias escolanovistas, mas ainda assim havia o risco de considerar a educação uma forma de adaptação do indivíduo ao mercado de trabalho. Ocorreu também, em 1968, a reforma universitária. O grupo de trabalho da reforma universitária foi formado por pessoas designadas pelo próprio presidente General Costa e Silva. E nesse grupo foram definidas as diretrizes da reforma a partir do relatório ATCOM. E foi facilmente aprovado, porque não havia contraposições, porque havia muito terrorismo implantado. A reforma extinguia o cargo de professor universitário de sua respectiva matéria, unificava o vestibular e aglutinava as faculdades em universidades para melhor concentração de recursos materiais e humanos. Foram desenvolvidos cursos de longa e curta duração e programas de pós-graduação. Houve também a nomeação de reitores e diretores, mas o critério de nomeação era a elevada prática da vida pública e empresarial. Isso entra em contradição com o processo pedagógico, de novo, pois o critério não era o magistério, muito menos uma formação pedagógica. Havia também o rompimento de grupos com o intuito de politizar cada vez mais os estudantes. A universidade, então, perdia sua autonomia. Ocorreu a reforma do primeiro e segundo grau em 1971. Essa reforma foi realizada no período mais violento da ditadura, o governo Médici. Houve a criação da escola única profissionalizante e obrigatoriedade escolar. Esperava-se que o aluno, no fim, estivesse capacitado para atuar no mercado de trabalho. A matéria filosofia foi retirada e história e geografia foram aglutinadas, formando estudos sociais. Também havia nova habilitação de magistério, que perdia recursos humanos e especificidades para a função, tornava a formação fragmentada. Houve também um movimento brasileiro de alfabetização, que utilizou o método de Paulo Freire, porém adulterado. Os militares, os governantes durante a ditadura, retiraram aquilo que eles consideravam subversivo no método, alteraram o método. Mas esse movimento não foi um sucesso. Muitos daqueles que terminaram o projeto como alfabetizados, na verdade, permaneceram analfabetos funcionais, sem habilidade de leitura. Avaliando essas reformas, conseguimos perceber que ao todo houveram mais desvantagens do que vantagens. As poucas vantagens que tinham foi a obrigatoriedade do primeiro grau, a escola única sem a separação do ensino secundário e o ensino técnico, a profissionalização do ensino médio, a integração do sistema educacional e cooperação das empresas para a educação. Mas percebemos que foi um fracasso quando compreendemos que não havia recursos materiais e humanos para que houvesse de fato a obrigatoriedade. A profissionalização não se efetivou, faltaram professores especializados e as escolas não tinham infraestrutura adequada. Além disso, as escolas particulares não se submeteram à letra da lei. Em vez disso, elas permaneciam com a preparação para os vestibulares, então a elite acabava se preparando e ocupava as vagas das melhores universidades. Diferente da classe mais pobre, que não tinha acesso às melhores faculdades. Houve também a restrição da relação entre escola e comunidade, apenas para a mão de obra.
Esse sistema tecnocrático tinha os valores da produtividade se sobrepondo aos pedagógicos. Essa reforma, ela se dizia apolítica, neutra, objetiva e técnica, mas na verdade ela era política, porque ela fortalecia as estruturas de poder. A transição democrática ela ocorreu a partir de 1980, mas de forma bem lenta. As organizações estudantis, elas começam a buscar seu espaço de atuação que durante a ditadura fora proibido. Ocorre também a retomada da escola geral, a luta pelo retorno da filosofia, que ressurge, porém, como disciplina optativa. Ocorre também uma abertura política, onde as organizações voltam, os debates políticos também começam a acontecer nas salas de aula, e o fortalecimento de grupos que representavam a sociedade civil. Professores fizeram diversas mobilizações para que houvesse a recuperação da perda salarial e regulamentação da carreira de magistério, também condições mais dignas de trabalho. Porém, as organizações que representavam os professores pouco se preocupavam com seus interesses, o que acabou dificultando a reivindicação desses direitos. Havia uma certa urgência na valorização do magistério e na recuperação das escolas e universidades. Então ocorreu 5 conferências brasileiras entre 1980 e 1988, onde foram abertos debates pedagógicos acerca de tais questões, com a produção de estudos para a resolução desses problemas.